Não Bom, quero saber. ontem eu contei para você, para o Massini, que eu tinha uma informação de um jogador que é minha fonte, com que eu converso, que havia tido treino de dobra de lateral para jogar contra o Botafogo. E aparentemente, informação do André Rizek, também está pensando em dobra de lateral, conforme eu disse, o Cuiabano entrando no lugar do Gregor, que está suspenso. O Palmeiras não tem o Murilo machucado. Ontem o Aníbal Moreno apareceu ali no bobinho, então parece que está recuperado. Mas uma das opções do Abel, obviamente que o time muda, né? Como ele vai ter de novo que improvisar na zaga, já que não tem o Murilo mais, então é o Fux mesmo, ele pensa em como é que ele vai marcar, já que há um diagnóstico claro que não marcou bem o Inter Miami, people. Precisa marcar bem o Botafogo. Mas você sabe que ontem eu estava até conversando, lá na mesa, depois que a senhora saiu, estava conversando. Por que você só conversou quando eu saí? O senhor fala nas minhas costas, eu falo na sua frente. Não, porque inclusive a conversa envolvia Edilson Capetinha, né? O Edilson Capetinha contando a história para o meu marido foi um clássico. Impagável esse momento. Impagável. Mas aí, assim, o que chamou a atenção nesse jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, e eu acho que até as imagens pós-jogo corroboraram com isso, é que uma parte do time do Palmeiras estava meio hipnotizada pela dupla Messi e Soares. Queriam pedir autógrafo dos caras. Então os dois pegavam a bola, ninguém chegava perto, dá a impressão que estão lidando assim com duas divindades. Então eu acho que a marcação do Palmeiras nunca mais vai voltar a ser tão, digamos, hipnotizada como foi nesse jogo, né? Tá todo mundo meio apoplético lá, paradão e tal, contemplando essas duas divindades. Jogo de futebol não pode ser assim. Quando, enfim, o coleguinha do outro time pega a bola, você tem que tentar tomar a bola dele. Não pode ficar olhando parado. E foi muito que aconteceu, né? Então, aí o Edilson, acho que foi o Edilson, falou, olha, o que aconteceu no gol do Soares não diz só sobre a genialidade do Soares, mas muito sobre o Palmeiras, muito sobre o futebol brasileiro, a marcação frouxa que o Palmeiras fez. Então, provavelmente, isso não vai se repetir. E o Abel, por mais que o Botafogo tenda, por exemplo, a escalar o Cuiabano e o Telles, dobrando lá entre os laterais, eu acho que o Palmeiras não tem a necessidade, por exemplo, de só por conta disso, querer inventar um Marcos Rocha para começar o jogo de novo. Já deu para ver que não dá. E eu também acho que iniciar com Giai e Mike seria outra coisa muito temerária, e eu acho que o Palmeiras tem opções muito melhores. Pipo, pensa bem, ó. Escuta. Se ele começar com Marcos Rocha, Fux e Gustavo Gomes, Giai, Aníbal Moreno, Richard Rios e Piquerez, Estevão, Facundo e Flaco Lopes. Não é ruim, Pipo. Vocês estão reclamando, mas não é ruim. Mas aí tem um negócio. Para que começar com o Marcos Rocha e abrir mão de um jogador? O pessoal ficou com medo dele, Pipo, depois do jogo. Não, mas aí que tá o negócio. Não tem que ficar com medo. Tem que ter, por exemplo, um bom esquema de distribuição de jogadores no meio-campo e, com jogadores de melhor nível, reter mais a bola. Se reter mais a bola, o Fux vai acabar sofrendo menos. Aliás. Pipera, você viu que travou a minha tela por motivos olímpicos com o Denis Cola, nosso querido. Tá ainda de luto com o Porto. Falando fogo. Travou, Pipo. Não consigo trocar. Então. É um sinal. Um sinal. Então, gente que provoca muito merece aí esses travamentos aí, bem feito. Mas Peraí que eu vou achar outra, então, calma. É mentira, não travou nada, eu tô mentindo. É só porque eu quis deixar um tempão fogo mesmo. Então, assim, um dos temas que acabaram vindo para a rodinha ali na mesa e tal, foi a cintura dura do Fux. É realmente verdade, né? Não dá. Ele precisa de um pouco mais de gingado. Não. Agora, também não pode deixar o jogador exposto do jeito que ele ficou. Se já sabe que é assim, não pode ter essa marcação contemplativa que a gente viu contra o Inter Miami. E do lado do Botafogo, olha lá, o Denis Cola gostou. Ele pagou dobrado o sócio torcedor dele. Agora, quando ele manda coisa que eu gosto, eu deixo no ar. Olha, Dedé. Olha, Dedé. Vai olhando. Sua puxa-saca mora. Você tá sem moral aqui, Pipeno. Se não sou eu defender o verde com você, ó.
Tô achando que Isso vai tá para os pênaltis, tá? Isso está me parecendo o Rodrigo Viga, né? Um rubro-negro, né? Assumido, que não, porque vai ser um jogo difícil e tal, porque Botafogo é rival do Flamengo, não sei o quê. Mas tá bom, Viga, no ar, na bucha, Viga. Você vai torcer pro Palmeiras ou pro Botafogo? Aí, não, então, e pá, sabe como é? Pensando bem, puxa, por tudo que o Botafogo já fez esse campeonato, cara Ah, pálida, né? é. Ô, Pipo, você viu o meme do grrr? Você já viu isso, Piper, na Vi, internet? Fica lá, give vi. me grrr, grrr, grrr. Ó, será que o Tigrão vai desencantar? Amanhã tem Vitor Roque, grrr, grrr. Eu começaria com o Flaco, que é melhor jogador que o Vitor Roque. Que O isso, Flaco, Piper? Custou 500 milhões esse cara, tem que jogar. então, o Flaco também custou meio caro, mas era muito subestimado pela torcida do Palmeiras. Porque é o seguinte, sabe? A Palmeiras Twitter, um monte de, enfim, Ah, de Cyber Verde é porta-voz chato. aí pela A imprensa, Cyber Verde é que chata além, mesmo. além de ser muito chato, prefere, enfim, sabe, jogador que fica se esparramando na área para brigar com o zagueiro, para dar carrinho. Eu prefiro jogador técnico, jogador que se posicione bem. Põe a bola no chão e joga com o Flaco, então cruza certo, que ele também resolve pelo alto. Agora, você não vai fazer tabelinha com o Vitor Roque, passes curtos e tal. Se quiser um jogo de explosão, de força, o Vitor Roque. Se quiser um jogo, né, um jogo mais apoiado, um jogo com troca de passe, um jogo com jogadas mais bem construídas, o Flaco. Eu jamais fui daquele palmeirense que ficava lá, ô Leila, contrata um 9, precisa de um 9. Isso era papo furado. Se parar com o jogo de chuveirinho, o Flaco vai jogar melhor. Se insistir no jogo de chuveirinho, aí acho que ninguém vai, enfim, jogar bem. E outra coisa, eu já disse aqui outro dia, se quiser jogo de chuveirinho, contrata o Cacique Cobra Coral. Tá culpado, já falei com festa junina. Não deixa ele quieto. Ô, Pipo, você viu que o nosso Miguel Costa na fotinho dele tá usando a nossa caneca? Ó, que chique. Por isso que o Melvin vai ganhar. Faz muito bem. Aliás, tem um pessoal que, enfim, recebeu uns brindes aí e sumiu. Essa turma nunca mais Não apareceu. dá foto. É verdade, é verdade. Ó, as pessoas falam que eu não sou democrática. Não, eu sou democrática. É porque, na verdade, eu tenho o poder, Flávio. Quando a gente tem o poder, não deixa nada na cabeça. Eu sou bem Você foi, democrática. Ó, você foi eleita, né? eu fui eleita por mim mesma, Pipo. Eu e o Eduardo, a gente decidiu a nossa democracia entre mim. Quando a gente ganha, a gente ganha. Quando a gente perde, a gente ganha, entendeu? Tem as Estou duas percebendo. possibilidades. É. Ô, Pipo, e do lado do Botafogo? O que faz o professor Renato Paiva? Bom, o professor Renato Paiva estava mal. Começou mal, tá, Libertador, nheco, nheco, nheco. Fez um jogo bom contra o Palmeiras, mas tinha empatado. Aí pá, ruim, mal menos, tal. Dá uma melhoradinha no Campeonato Brasileiro, é verdade, ganhando o Ceará, mas não tava, né? Aí daquele jeito o Botafogo, com um a menos na última rodada, se classificou em segundo na Libertadores. Não foi em primeiro, foi em segundo. Igual o Mel fez também, mas o Mel está acostumado em segundo, a gente vai tirando todo mundo. Aí, Pipo, chega no Mundial, se transforma, mas aí perdeu o volante. Eu tenho medo quando perde o volante. Eu não queria que ele fosse com o Cuiabano, não. Acho faceiraço esse 4-2-4. Eu acho que ele vai armar, enfim, na verdade, um 4-4-2, fechando espaço no meio, fazendo uma segunda linha de 4. E eu acho que o Cuiabano entrando, o Botafogo, ele bloqueia muito bem uma outra jogada forte que o Palmeiras tem quando joga bem, que são as escapadas do Richard Rios pelo lado direito. O Richard Rios é um jogador que tem facilidade para chegar até a linha de fundo, inclusive. E ele sabe disso. O Palmeiras jogou contra o Botafogo muitas vezes e ele sabe muito bem que se ele conseguir bloquear esse lado, que tem o Estevão, e as ultrapassagens do Richard Rios, ele mata muito do poder criativo do Palmeiras, que o Palmeiras não está criando tanto pelo lado esquerdo. Esse problema do lado esquerdo do Palmeiras ele é muito crônico. Claro que em alguns momentos ele é atenuado pelos avanços do Piquerez. Só que o Piquerez, quando não tem alguém para fazer com ele a jogada em profundidade, aí vira uma fonte de chuveirinhos. Então, a preocupação maior ela é, de fato, com o lado direito do Palmeiras. E eu acho que com o Cuiabano ele tem uma alternativa para bloquear isso aí. E aí, favorito, Pipo?
Eu acho que é o Palmeiras. O Botafogo jogou mais que o Palmeiras. Só que nesse momento, eu acho que o Palmeiras tem mais alternativas de elenco para tentar comandar o jogo, para tentar tomar as iniciativas do jogo. Agora, claro, se o Abel inventar Veiga, Felipe Anderson, Marcos Rocha, aí vai ficar mais difícil. Eu acho que o Palmeiras, a gente pensa no Palmeiras como favorito pelo conjunto da obra, né, do Abel. O conjunto da obra do Abel tem muito peso. O conjunto da obra do Renato Paiva tem 2 meses. É muito pouco, ainda que alguns jogadores desse elenco estavam, obviamente, no ano passado. Não eram nem os principais jogadores, os 2 principais foram embora, mas o conjunto da obra do Abel no Palmeiras dá ao Palmeiras essa musculatura de entrar no jogo amanhã e, mesmo estando numa situação pior que a do Botafogo, tá, né, o favorito, se não está favorito, está de igual para igual. Mas acho que o Palmeiras não tem, nesse momento, um jogador tão decisivo como tem sido o Igor Jesus.